Você viu? Adriano está aqui conosco, acompanhando a leitura. Mas vamos lá. Vamos tentar trazer um pouco do que Marcos quis nos mostrar com esse livro, né? Ele começa e, na verdade, não é começa. Ele continua o seu raciocínio quando ele traz para a gente um momento em que Pedro, Tiago e João estão acompanhando Jesus no monte. E nesse monte, Jesus tem uma visita de dois homens. E o interessante é Pedro identificá-los e Pedro citar os nomes deles. Ali diante deles, além de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram tão brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavanderia poderia deixar capaz de ficar. Então, Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés, outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais fazer, pois todos estavam apavorados. Então a nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. E quando descia, Jesus ordenou que não comentasse a ninguém o que tinham visto, até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o segredo, mas conversavam entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com o ressuscitado dos mortos. E ele traz a mesma frequência do que nós fomos testados ontem. Ele traz um exemplo de um menino sendo curado de um demônio e nos apresenta que esse menino foi ofertado, foi direcionado aos discípulos, mas eles não conseguiram curar. Mas a gente consegue entender dentro do texto que a intenção de Jesus não era apenas curar e restaurar o menino, era restaurar sua família como um todo. Em que sentido? Quando Jesus fala, geração incrédula, geração que não crê, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino para cá. Então trouxeram, e quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu de boca. Jesus não pergunta ao menino. Jesus não pergunta aos seus discípulos. Ele vai diretamente no Pai, no sacerdote do lar, no pilar daquela casa, e pergunta a ele: há quanto tempo isso acontece? E o pai responde: desde que ele era pequeno. Muitas vezes o espírito lança o meu filho no fogo e lança meu filho na água, tentando matá-lo. Jesus, tenha misericórdia e nos ajude, se puder. Alguém que pede algo aqui está sendo humilde ou de fato não acredita? E é o que Jesus vem trabalhar na mente dele, quando Jesus responde, até de forma áspera: se eu puder, perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, Jesus, mas eu preciso que você me ajude a superar a minha incredulidade. Essa mensagem é para você que está lendo aqui hoje, que ainda está buscando algumas respostas, e assim como nós vamos ler nos fariseus, buscando provas para demonstrar algo que não vai te levar a aumentar sua fé em nada. Buscando pegadinhas em Cristo, buscando aquilo que já discutimos em outras leituras da nossa Bíblia, buscando o mistério. E não adianta. Você só precisa fazer uma coisa, é acreditar que somente o Pai e somente a Ele que nós podemos colocar as nossas petições. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajude a superar a minha incredulidade. Eu tenho encomenda para você hoje. Coloque em suas orações. Coloque no seu momento de comparar com Deus, para que Ele te mostre como trabalhar a sua incredulidade para com Ele. Que Ele te coloque em situações em que você precise, de fato, confiar e acreditar em Deus. Confiar no poder de Deus, no mover das coisas. Jesus, quando viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: o espírito que impede este menino de ouvir falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. E Jesus segue, ele vem conversando com os discípulos, vai dizendo, explica que o Filho do Homem será traído, será entregue nas mãos humanas, será morto, mas em 3 dias ressuscitará. Só que os discípulos não conseguiam entender aquilo, era muito distante. Para nós que estamos lendo aqui, é muito fácil entender,
porque Jesus de fato ressuscitou. Mas para eles era algo que nunca tinha acontecido. E os discípulos, eles tinham questões banais, bobas, como nós temos, ao ponto de chegar dois irmãos, João e Tiago, e falar: Cristo, quando você estiver lá em cima, você consegue me botar do seu lado, um de cada lado? Porque assim a gente vai ter posição de status lá em cima, lá no paraíso. E Jesus consegue ensinar a eles, né? Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e se torne servo de todos. E ele continua assim, no 10. Ele continua com a mesma frequência na questão da autoridade, é porque essa parte no outro capítulo eu pulei. Mas ele fala assim: quem quer ser o líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. E nós vemos, nesse meio tempo da conversa entre eles, surgir um burburinho, né, em que eles estavam com ciúme ou duvidando da idoneidade de uma outra pessoa que estava usando o nome de Jesus, não sendo discípulos. E esse grupo aqui, gente, é uma prova do que nós estamos lendo aqui. Nesse grupo aqui, nós temos as diversas denominações. Nesse grupo aqui, nós temos diversas pessoas com tempos de igreja, novos convertidos, antigos convertidos, mas nós respeitamos o outro. Nós não proibimos o outro. Nós não duvidamos porque o outro segue uma doutrina de que ele não crê em Cristo. Nós aceitamos, nós deixamos aberta essa janela para que não haja um preconceito em nós. E é isso que Cristo fala aqui. Não proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Então, se você ler isso, se você internalizar, você vai tirar esse barrismo, esse timismo que diz que não, só a Assembleia que presta, só a Quadrangular que presta, não só a Batista que vale a pena, só o católico, não, o certo é o mórmon. Esqueça isso. Esqueça isso. Aqui Cristo está falando, não proíbam. Ninguém que faça milagres em meu nome falará de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. E eu lhes digo a verdade. Se alguém lhe der um simples copo de água, porque você é seguidor de Cristo, esta pessoa certamente será recompensada. E Jesus, na mesma frequência, fala: você tem um livre-arbítrio para não pecar. E como você utiliza esse livre-arbítrio para não pecar? Evitando estar em lugares que vão te levar a pecar, evitando estar em companhias que vão te levar a pecar. E aí, quando ele fala aqui, meu irmão, se a sua mão o leva a pecar, corte-a fora, é justamente de forma figurativa. Se você está naquela mesa, vai te levar a ter problema, vai te levar a lugares que você já está curado, não precisa estar naquela mesa. Se você está na companhia daquela pessoa que está o tempo todo fazendo fofoca de outros, você fatalmente vai ser levado também a estar falando mal de outro. É o cortar a mão que ele está falando aqui. Porque é melhor entrar na vida eterna apenas com uma das mãos do que ser lançado no fogo. Você tem o livre-arbítrio para escolher não estar em determinados locais virtuais. Você escolhe deixar fechado essa porta. Você escolhe não acessá-la. Você escolhe viver sem internet e chegar no reino do céu. Você escolhe viver sem um copo de cerveja, mas chegar no reino de Deus. Você escolhe não estar em lugares em que você vai ser aflorado e alimentado. Esse velho homem, quando ele fala aqui, se seu pé o leva a pecar, corte-o fora. Se seu olho o leva a pecar, corte-o fora. É Jesus batendo a feijoada e transformando em caldinho para que você entenda e dilua de uma forma que você é quem escolhe seguir a Deus. Não é uma lei predisposta. Você já foi agraciado pela graça. Mas a lei não precisa ser algo. Eu não vou trair minha mulher porque tal pessoa vai olhar. Eu não vou entrar aqui nesse site de madrugada porque pode ver o histórico que meu filho vai entrar no celular e vai verificar amanhã. Não. É porque se você fizer isso, está ferindo a Deus. E ele fala aqui, pois cada um será provado com fogo. Todo mundo é tentado. Não se engane. Você não é mais santo que ninguém. E você sabe onde é seu calo.
mas você também precisa entender que é você que escolhe o seu estilo de vida. Não pelo seu esposo, não pelo seu filho, não pela sua igreja, mas porque você ama a Deus e porque Deus está com você o tempo todo, até mesmo nessa madrugada, até mesmo nesses sites que você nem deveria estar entrando. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Talvez entre vocês, as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. E aí, Marcos nos coloca em algumas perguntas que os fariseus começam a fazer, e não só os fariseus, mas também o homem rico, as pegadinhas para Cristo, que muitas vezes a gente vai ler a Bíblia para ter essas pegadinhas, né? Para levantar o nosso ego. Não, eu preciso validar aqui um divórcio, eu preciso validar aqui uma tatuagem, eu preciso validar aqui que eu uso short curto, e eu vou buscar na Bíblia a validação. Tá errado, irmão. Você está buscando na lei, em vez de buscar a graça. E é o que Cristo fala aqui. Eles perguntam para Cristo, né? De forma capciosa. Cristo, e aí? Você acha o que do divórcio? Disse um homem que poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. E Jesus lembra a eles. Moisés escreveu esse mandamento, sim. Moisés autorizou o divórcio, sim. Lá no tempo do Êxodo. Mas Deus fez o homem e a mulher. Deus vem antes de Moisés, desde o início da criação. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à mulher. E os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Não é uma lei, não é prerrogativa que eu vou utilizá-la, porque eu preciso antes resgatar o meu casamento. Eu não preciso validar o meu desejo. Eu preciso resgatar o meu casamento. Eu preciso orar mais. Não ter algo na Bíblia que me prove. Não, eu preciso me divorciar. Eu sei que é duro. Eu sei que pode ser superficial, mas eu sou uma pessoa. Eu sou uma prova viva. Eu já vim de um outro relacionamento. Eu já me divorciei. E no meu casamento atual, eu decidi não fazer as mesmas coisas que eu tinha feito no outro casamento. Porque, fatalmente, se eu continuasse fazendo as mesmas coisas, eu estaria no meu 7º casamento, no meu 8º casamento. Porque eu estaria vivendo somente para mim, sem o amor sacrificial, sem o amor filéu, sem entender que eu não estou vivendo e não vivo para ser servido. O outro não vive para me fazer feliz. Eu não preciso determinar que é meu tempo, é o nosso tempo. Não são minhas contas, são nossas contas. Não são meus desejos, são os nossos desejos. O casamento foi instituído. Mas existem situações específicas que precisam ser destituído? Sim. Mas você não precisa ficar preso nisso. Você precisa se prender na graça. E é ela que muda. E é ela que vai mudar o seu casamento. Não é saber que eu posso me divorciar que vai mudar meu casamento. É como eu posso trazer o meu marido para Cristo. É como eu posso trazer a minha esposa para Cristo. É como eu posso trazer e colocar meus filhos no caminho de Cristo. É o que nós lemos ontem, em Isaías 40. Como eu posso aplanar as terras, como eu posso endireitar o caminho para que as pessoas cheguem a Cristo através de mim, como eu posso ser um canal de bênção e não ser aquela pessoa que precisa ser abençoada. Eu não preciso ser abençoado. Existe um prazer gigantesco em abençoar o outro. Seja seu marido, seja sua esposa, seja quem você nem conhece. Nós estamos presos no loop, precisamos ser abençoados. Preciso que alguém me abençoe, preciso que alguém me acompanhe, preciso que alguém me enxergue, preciso que alguém passe a mão na minha cabeça. Preciso que meu marido me enxergue, preciso que a minha esposa ore por mim. Quando você vai tomar essa decisão? Quando você vai assumir o seu livre-arbítrio de ser esse canal de bênção na sua casa? E quando ele traz para a gente aqui, tragam as crianças, é porque ele quer a inocência nossa para com ele, a pureza de entender e confiar naquele Deus. Pois todo filho pequeno tem seu pai como herói. Todo filho pequeno pula de qualquer lugar nos braços do pai, porque sabe que o pai vai aparar ele. Para qualquer criança pequena, seu pai é o super-herói. E é aqui que Cristo está falando nessa parábola, de que tragam as crianças para mim. E nesse mesmo momento, chega um homem rico e fala: Jesus, eu vou ler, para não sair do texto. Quando Jesus saía de Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, já conhecendo o coração desse homem, perguntou: Por que me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom.
Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém. Honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, eu tenho obedecido todos desde a juventude. E olha como Marcos escreve: com amor. Muitas vezes a gente se cala, a gente deixa passar, a gente deixa o tanto faz. Para não entrar em uma briga, para não ferir, a gente não pontua de forma com amor, com verdade. E com verdade, às vezes olha para um homem e fala: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Mas por que Jesus queria que ele desse tudo para entender o amor de Deus? É porque quem tem muito fala: se der tempo, eu vou ler a Bíblia de manhã. Se eu acordar disposto, eu vou entrar no grupo de leitura. Se sobrar um dinheiro, eu vou ser generoso. Se der tempo, eu vou ouvir. Se puder, eu vou ajudar. E Marcos, na mesma frequência, traz a oferta da viúva. Quando Jesus sentaram com seus discípulos, mostra, tá vendo ali? Todo mundo levando o que sobrou. E aquela ali leva o que ela tem. Porque é o tempo que eu tenho que estar aqui. O tempo que eu tenho, eu não estou dando a sobra. Eu não estou dando aquilo que eu acredito que tem abundância. Eu estou dando o que eu tenho. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade. Esta viúva depositou na caixa de ofertas mais do que os outros. Eles deram uma parte do que lhe havia sobrado. E ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Jesus, em amor, não está mandando o cara ficar pobre. Jesus, em amor, está tratando esse homem que estava preso ao conforto, ao benefício, a uma falsa generosidade que ele acreditava ter, por ter abundância. É muito fácil ser generoso quando se tem abundância. Como ser generoso na falta, na divisão, de fato? Como ser generoso, e como nós sabemos, e muitos aqui sabem, quantos pais dormiram com fome para ter generosidade com seus filhos poderem comer? Isso é amor. Não a diferença de um pai que, na abundância, troca o seu tempo por um bem material, por um presente, por uma viagem, por um tênis. É Jesus explicando a nós o cuidado que precisamos ter com o nosso tempo, com o nosso livre-arbítrio, para que nós não caiamos em distrações. Eu já vou à igreja todo domingo, Helder. Eu já estou aqui com você todas as manhãs. Irmão, isso não é nada para o seu potencial e a sua ousadia. Isso não é nada. Ele continua dizendo que é muito difícil entrar no reino do céu. E Pedro, por ser o único que era casado, fala: Cristo, o que mais você quer que eu faça? Eu larguei minha esposa, eu larguei meu trabalho e estou aqui seguindo a você. O que mais você quer que eu faça? Marcos 10, 28. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-los. Jesus então respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, propriedades, por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E Jesus continua preparando os discípulos para a morte e ressurreição, e a gente ouve aquela passagem dos irmãos, né, querendo o lugar de destaque junto a Cristo, e chegamos numa situação em que um cego grita, 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 e começa a prejudicar e até perturbar os discípulos. Cala a boca, cego, calma, ele vai te atender. E ele gritando, 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 e está escrito aqui, ó, Marcos 10, 48. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se, Bartimeu. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele está te chamando. Bartimeu jogou a capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu faça, Bartimeu? O cego respondeu: quero enxergar. Jesus disse: pois sua fé o curou. Quantos aqui querem enxergar e estão presos na incredulidade, estão presos em distrações, estão presos em confortos? Gente, tá interligado o que nós estamos lendo aqui. Entenda que você é esse cego, Bartimeu, que quer enxergar, mas que precisa gritar, preste atenção. Precisa ter mais tempo, colocar mais volume de Deus em sua vida, para você enxergar e ouvir de Deus. A sua fé o curou. E no mesmo instante, o homem passou a seguir Jesus pelo caminho.
Eu, quando li, brinquei, né? Que Betfage, a tradução dela, bíblica, é terra de figos verdes. E Jesus, naquele momento, chega em Jerusalém e Marcos escreve. Olha o detalhe de Marcos. Depois de olhar tudo ao redor, Jesus voltou para Betânia. Jesus chega em Jerusalém, vê aquele circo que está acontecendo lá e volta para Betânia. Na manhã seguinte, quando sai a Betânia, Jesus teve fome. Viu que a essa distância existia uma figueira. Chegou na figueira e quando foi buscar o fruto, só tinha folhas. E olha o que Jesus fala. Então Jesus disse: nunca mais comam desse fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. É como se Jesus estivesse já predizendo o que iria fazer em Jerusalém. Um lugar vistoso, um templo maravilhoso, mas sem frutos. Porque naquele templo ali, e a sequência dessa questão da figueira, é Jesus quebrando as bancas. E por que para você, Helder, por que você chegou quebrando as bancas? Porque ali, meus irmãos, nos preceitos judaicos, era quando você tinha um pecado, você saía de sua casa, digamos, você saía de Camaçari com seu carneirinho nas costas e ia até Jerusalém. Chegava lá em Jerusalém, entregava o sacerdote falava, tá com duas patas, tá com dois olhos, mas você quer pintado. A oferta agora do pecado não pode ter pintas. Mas eu tenho aqui um carneiro preto, eu posso lhe vender, você dá esse como entrada e eu lhe dou o preto. Joia? Joia. E ele vai, paga o preto, dá ao sacerdote, o sacerdote entra no templo como se fosse fazer o sacrifício porque a lei pregava que o seu sacrifício era redimido pelo sangue de animais, pombas, carneiros, etc. E esse sacerdote entrava e certamente saía por outra porta com o mesmo carneiro que o Joãozinho trouxe. Então Jesus, ao ver aquilo, no dia anterior, ao ver tudo o que estava acontecendo, se ira, não se conteve. Jesus é conhecido pela sua mansidão. Jesus tinha o poder de fazer muito mais do que levantar bancas, mas ele escolhe ser visto. Ele escolhe levantar as bancas. E ele diz aqui: derrubou mesas dos cambistas e cadeiras de todos que vendiam pombas, impediu todos de usar o templo como mercado, e ensinava dizendo: as escrituras declaram: meu templo será chamado de casa de oração para todas as nações. Mas vocês transformaram o meu templo no esconderijo de ladrões. Aquela figueira que nasceu para dar frutos e não dava frutos, ele está comparando na mesma esfera aqui. Ele continua, e dentre algumas perguntas, os sacerdotes chegam para ele: Jesus, quem foi seu mestre? Quem colocou as mãos sobre você? Porque naquele momento, o pastor ou o sacerdote tinha que ter alguém superior a ele, alguém que lhe desse autoridade. Como nós vimos, né, que Saulo tinha Gamaliel. Eles perguntam: quem foi que lhe impôs as mãos? Quem foi que lhe deu autoridade para você ser rabi? Quem foi que lhe deu o certificado de mestre? Aí Jesus devolve: eu lhe direi com a autoridade de que faça essas coisas. Se vocês me responderem uma pergunta: quem deu essa autoridade a João Batista? João Batista era um caroço na garganta desses fariseus, porque eles tinham respeito por João Batista. E se ele dissesse, foi Deus, teriam validado João Batista. Se dissesse, fosse os homens, teria que dizer, quem foi esse homem que validou João Batista? Então, Jesus devolve com a outra pergunta e que não tem resposta, porque eles não conseguem sair daquele enigma ali. O que eles queriam encontrar era somente derrubar Cristo numa rasteira. E está escrito aqui, 11:31, se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos, então, em João. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo de que o povo faria com eles, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim responderam, não sabemos. Jesus é perguntado, Jesus devolve a pergunta e eles respondem, não sabemos. Eu também não direi com que autoridade eu faço essas coisas. E Jesus, na mesma frequência, no mesmo flow, nesse mesmo instante que ele já tinha derrubado lá as bancas, ele vem e traz uma parábola dos lavradores maus, e que fica muito claro, não preciso nem relê-la para vocês. E Marcos escreve aqui, os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eles eram os lavradores maus relatados na parábola de Cristo. E eles, na lata, mandam outra pergunta para derrubar, porque assim é insistente, gente. A tentação ali é constante. Jesus estava naquele abafamento de perguntas. Pensa ele cheio de pessoas e só nego fazendo pergunta capciosa. Cristo, me tira a dúvida aqui.
Eu sei que o senhor é honesto, que o senhor é imparcial, que o senhor não demonstra nenhum favoritismo, que o senhor ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora me diga, mestre, é certo pagar impostos a César ou não? Jerusalém tinha sido conquistada por Roma. Jerusalém, tudo que produzia, uma parte desse recurso ia para Roma. Nós que assistimos a The Chosen, vemos como eles lidavam com Mateus, que era aquele que fazia a cobrança dos impostos para mandar para Roma. E Jesus é colocado de novo na sinuca. Se ele defende Roma, ele perde o pessoal de Jerusalém. Se ele defende Jerusalém contra Roma, seria o atestado da sua morte. E ele pergunta. Na verdade, ele não pergunta. Olha o que Marcos escreve. Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Por favor, me mostre a moeda de prata e eu vou lhe responder. Quando der a moeda, disse: de quem são a imagem que está gravada aqui? De César. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus. E continua, e Jesus explica novamente para eles, porque ele tem uma outra pergunta capciosa. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão, e ao perceber que Jesus tinha respondido muito bem à pergunta anterior, perguntou, levantou a mão. Jesus, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu, o mandamento mais importante é este: o Senhor nosso Deus é único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. O segundo mandamento é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo, e nenhum outro mandamento será maior que esses. Porque se você ama seu irmão como se ama a si mesmo, você não vai trair. Porque se você ama seu irmão como a si mesmo, você não vai roubar. Porque se você ama seu irmão como a si mesmo, você não vai... Não, gente, todos os outros mandamentos, todas as outras leis, elas acabam aqui, se você de fato pratica aquilo que está no segundo mandamento. Quando você tem relacionamento horizontal com seus irmãos de forma honesta. E o mestre responde: o Senhor falou a verdade ao dizer que só há um Deus e nenhum outro. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você, fariseu, que compreendeu o que eu trouxe, não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém mais se atreveu a fazer mais perguntas. E que sejamos assim nós, que não busquemos a Bíblia para responder perguntas, eu vou dizer tolas. Que sejamos nós aqueles que busquemos a Bíblia para ter mais bagagem, mais degraus, para estar mais próximo de Cristo, não nos afastarmos de Cristo. Que sejamos nós aqueles que temos a oportunidade de estar na presença do Pai, que não levantem provocações, polêmicas, não participemos de polêmicas, saiamos dessas mesas, porque infelizmente é o tempo todo, em situações que somos colocados, a internet está o tempo todo com esses clickbaits aí, que não levam nada a lugar nenhum. Que você seja inteligente e que você entenda o poder da graça através do que Marcos quer explicar aqui, em detrimento à lei. E para vocês, como é que foi a leitura hoje, meus irmãos?